Terminando o capítulo 8 de Apocalipse, as 4 primeiras trombetas, que vai do versículo 7 até o versículo 13. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta. Fogo e saraiva misturados com sangue foram atirados à terra. O sangue enfatiza o caráter destruidor da primeira trombeta. A terça parte da terra, das árvores e de toda a planta verde, até as ervinhas pequenas, foram queimadas. A primeira trombeta indica que o Senhor, durante toda a presente dispensação, afligirá os perseguidores da igreja com diversos desastres que atingirão a terra. Veja que a saraiva e o fogo foram lançados à terra, mostrando que essas calamidades vêm do céu. São enviadas pelo Senhor, que governa tudo o que acontece. Aqui vale para todas as coisas que acontecem. Incêndios que nós vemos na Califórnia, já teve em Roraima, em tantos outros lugares, que consomem muita coisa. Deus está mandando uma trombeta, alertando com a destruição da terra e da planta. O segundo anjo tocou sua trombeta. Alguma coisa como uma montanha em fogo ardente foi atirada ao mar. Aliás, essa ideia de montes se abalando, se movendo ou se acabando num abismo é uma figura que nós encontramos no Antigo Testamento. No Salmo 46, o versículo 2 diz assim: Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, quer dizer, os montes movidos para dentro dos mares. Miqueias, logo no primeiro capítulo, versículo 4, diz assim: Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Isto simboliza o terror do juízo de Deus lançado sobre o mar, o que podemos aplicar a todos os desastres e calamidades que ocorrem no mar, os tsunamis, as tempestades, os alagamentos. É um juízo mais severo do que o primeiro. A terça parte do mar se tornou em sangue e morreu a terça parte de toda a vida existente no mar, inclusive a terça parte das embarcações com seus passageiros e tripulantes. Ao toque da terceira trombeta, o Senhor Jesus usa as águas doces como instrumentos de juízo contra o ímpio. Normalmente é esquecido que o autor dos atos de justiça é Deus. Eles vêm do céu. Uma grande estrela ardente foi lançada do céu sobre os rios e as fontes de água. A gente imagina um terror da cena
de uma estrela vindo à Terra. Se você procurar em arquivos, eu, na verdade, como eu vi a passagem, vi não porque tempo só chuvoso e nublado na minha época. A cada 76 anos, o cometa Halley passa na sua trajetória próximo da Terra. Em 1986 ele passou, mas a gente mal conseguiu ver, mas ouviu dos relatos anteriores. Em 1910 foi quando ele passou mais próximo na sua trajetória com a trajetória da Terra. Então ele era visto algo grandioso e muito perto. Na Inglaterra houve pânico, porque no hemisfério norte ele passou mais próximo, achando que era o fim do mundo, um desespero que houve. Esse o cenário ainda é leve perto do que Deus está apontando. Absinto é o nome dessa estrela. É o que vemos no versículo 11. Absinto é um símbolo de remorso e de profunda dor. Jeremias escreve assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Capítulo 3, versículo 19 de Lamentações. Esse remorso tomará o coração dos ímpios como resultado da praga. A gente vê esse tipo de remorso lá nas pragas do Egito. Não todas, mas algumas descrevem isso da parte do faraó. Chamou o faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Tempos depois, numa outra praga, ele diz assim: então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e chuva de pedra. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Veja que ali está o remorso, mas que não trouxe nenhum efeito sobre o faraó. Quando o quarto anjo tocou a trombeta, a terça parte do sol, da lua e das estrelas é atingida para que não brilhasse. Olhando as Escrituras, nós vemos os astros celestes lutando contra os inimigos da igreja. Isso é visto figuradamente no Cântico de Débora, que ela coloca assim: desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. Juízes 5:20. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué 10:13, um texto que até as crianças da igreja já bem conhecem. Se os corpos celestes têm efeito sobre a vida na Terra, a fotossíntese, o crescimento das plantas, a vitamina D para nós, as marés dirigidas pela Lua, as estações, o seu funcionamento anormal também terá efeitos desastrosos sobre a vida. Eles são usados por Deus para advertência aos que não o servem e ainda perseguem o seu povo. Há então uma pausa, há um intervalo antes que se toquem as 3 últimas trombetas. É o que vemos no versículo 13. Uma águia ou um abutre voa pelo meio do céu, de maneira a ser vista em toda parte. O mal é prenunciado. A própria águia é uma ave predadora, e o abutre sobreveia alto aguardando os cadáveres, como o próprio Jesus disse assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Por que eu estou usando águias e abutres? A mesma palavra que nós encontramos no texto grego é aetos, que ele pode ser traduzido tanto por águia quanto por abutres. Então, se a figura que Apocalipse está apresentando é uma águia, está pensando uma ave de rapina aguardando para descer certeira na presa, como as águias costumam fazer. Se for um abutre, aquele que pega as correntes
quentes que sobem e sem nenhum esforço vai bem alto e pode ser visto bem longe. A águia tem essa habilidade também e fica lá plainando, esperando a morte para ele vir comer o cadáver. É um sinal de que algo mais duro está para vir. Essa águia, ou esse abutre, gritava ais para os moradores da terra, porque há ainda 3 trombetas de juízo que devem ser piores que as 4 primeiras. Mas a semelhança daqueles que sabiam que Deus move tudo, até os astros a seu favor, do povo de Deus que era preservado nas pragas enquanto o faraó e o povo se desesperavam, ou o salmista cantando, ainda que os montes se abalem para dentro dos mares, não temeremos. Que seja essa a nossa reação, vivendo tempos tão difíceis. Muito a propósito, nós começamos a estudar Abacuque e Apocalipse ano passado, no 2º semestre, e não tínhamos ideia de que Deus não deixaria nós apenas olhando os fatos históricos do passado, mas com tudo estampado diante dos nossos olhos. Pessoas entrando em desespero por falta de condições de atendimento, o homem com todo o seu planejamento não consegue lidar com todas as coisas, é preciso decretar que as pessoas fiquem em casa, porque não há atendimento se muita gente adoecer ao mesmo tempo. É um morticínio sem igual. Está aí o alerta diante dos nossos olhos de que Deus está dirigindo tudo, está inconformado, triste com a impiedade desmedida, como o povo festeja o pecado, como era nos dias de Sodoma, como foi no fim do Império Romano, como foi na queda da Babilônia. Não é diferente. Que nós descansemos sem temer. Vamos orar, meus queridos. Deus bendito, nós te louvamos e te adoramos. Teu, Senhor, é o domínio sobre tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra. Nós estamos nas tuas mãos, mas isso não é desespero, porque sabemos que as trombetas alertam os ímpios. Nós somos lembrados a permanecermos firmes nos teus caminhos sem deixarmos a nossa fé esmorecer. Que o Senhor nos firme, nos sustente nesses tempos de angústia, e mesmo quando as perseguições forem mais leves, também lembremos que o Senhor está no governo e sempre intervém para alertar o ímpio para que se volte ao Senhor. Que as pessoas que nos rodeiam vejam em nós um testemunho, uma referência para se achegar e para te conhecer. Abençoe-nos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.